A chuva caía pesada quando Helena, uma mãe exausta e sem esperanças, caminhava com o filho nos braços pela estrada de terra. Ela tinha acabado de comprar uma cabana antiga por 1.900 reais, o único lugar que podia pagar depois de perder emprego, casa e estabilidade. Apesar da aparência assustadora, com janelas quebradas e telhado torto, aquele seria o novo lar dos dois. Seu filho, Lucas, uma criança especial de 8 anos, apertava sua mão, como se tentasse transmitir coragem. Helena respirou fundo, tentando acreditar que aquilo era um recomeço. O vento frio atravessava suas roupas, fazendo-a tremer por dentro e por fora. Mesmo assim, ela seguiu em frente, repetindo mentalmente que precisava ser forte por Lucas. A cabana surgia à frente, envolta por árvores sombrias e um silêncio pesado. Era pequena, isolada e parecia abandonada há décadas, mas era tudo o que ela tinha naquele momento. Helena empurrou a porta velha, que abriu com um rangido tão alto que ecoou entre as árvores ao redor. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas havia algo curioso. A casa parecia ter sido deixada às pressas. Sobre uma mesa, havia uma xícara ainda encaixada na marca circular, como se alguém tivesse acabado de tomá-la. Lucas observava tudo com uma expressão séria e silenciosa, como se estivesse analisando aquele novo ambiente. Helena se apressou em limpar um canto, improvisando um espaço para passarem a noite. A cabana tinha cheiro de madeira molhada e lembrança antiga. Apesar do desconforto, ela sentiu uma pontada de alívio por finalmente terem um teto. "Vai dar tudo certo", murmurou, tentando convencer ela mesma mais do que o filho. Lucas apenas assentiu devagar, ainda segurando seu pequeno brinquedo de pano. A noite começava a cair rapidamente, tornando tudo ainda mais estranho. Quando a escuridão tomou conta da floresta, Helena acendeu a única vela que encontrou na cabana. A chama tremeluziu, projetando sombras tortas pelas paredes envelhecidas. Lucas, que raramente falava, apontou para o teto com um olhar preocupado. Helena ergueu os olhos e viu apenas marcas antigas, mas não quis assustá-lo. "É só madeira velha, meu amor", disse, tentando manter a calma. Mesmo assim, sentia algo diferente no ar, como se a casa estivesse observando os dois. O vento batia forte, fazendo as portas internas tremerem sem motivo. Helena apertou o filho contra si, sentindo o coração bater mais rápido. A sensação de estar sendo observada aumentava a cada minuto, mas ela acreditava que era apenas o medo do desconhecido. Minutos depois, um ruído forte, como passos pesados, ecoou pelo sótão da cabana. Helena congelou, mantendo o olhar fixo no teto, enquanto a vela tremia como se fosse apagar. Lucas apertou seu braço, dizendo baixinho: "Mamãe, ele está acordando." A frase fez um arrepio profundo percorrer a espinha de Helena. "Quem está acordando, Lucas?" perguntou, tentando manter sua voz firme. Mas o menino apenas apontou para cima novamente, sem dar qualquer explicação. O barulho continuou, lento e arrastado, como se alguém estivesse caminhando no escuro. Helena tentou racionalizar. Talvez fosse apenas o vento ou algum bicho. Porém, no fundo, sabia que aquele som tinha peso demais para ser simples coincidência. A cabana parecia respirar, como se algo lá dentro estivesse despertando. A vela finalmente apagou, mergulhando os dois em completa escuridão. Helena apanhou o celular para usar a lanterna, mas a bateria tinha morrido sem aviso. Foi então que um pequeno brilho azul começou a iluminar o chão, bem ao lado de Lucas. O menino estendeu a mão e sussurrou: "Ele quer falar com você, mamãe." Helena recuou instintivamente, sem entender o que estava acontecendo. O brilho pulsava, como se fosse um pequeno coração batendo no chão de madeira. O som do sótão parou de repente, substituído por um silêncio sufocante. A cabana inteira parecia prender a respiração. Helena sentiu que algo extraordinário e talvez perigoso estava prestes a acontecer.
Aquela seria apenas a primeira noite naquele lugar esquecido. Quando a noite caiu completamente, Clara acendeu a pequena lamparina que havia encontrado pendurada ao lado da porta. A luz fraca mal iluminava o interior da cabana, projetando sombras longas e inquietantes contra as paredes antigas. Gabriel, cansado da viagem, adormeceu rapidamente sobre um colchão improvisado que Clara montara com cobertores velhos. O silêncio do lugar era profundo, tão denso que Clara podia ouvir sua própria respiração ecoando. Ela se sentou ao lado do filho, acariciando seus cabelos com ternura, tentando ignorar o desconforto crescente que sentia. Embora estivesse exausta, seu corpo teimava em não relaxar. Algo parecia observá-la, ou talvez fosse apenas o medo da incerteza. Mesmo assim, ela tentou se convencer de que era apenas o vento. A noite seria longa. Pouco antes de pegar no sono, Clara ouviu um leve arranhar vindo da parte inferior da cabana, como se algo raspasse a madeira antiga. Ela se sentou imediatamente, os olhos arregalados na penumbra. Prendeu a respiração, tentando identificar o som, mas ele cessou tão rápido quanto começou. Pensando que talvez fosse um animal da floresta, Clara deitou novamente, mas agora seu coração estava acelerado demais para permitir descanso. Gabriel se mexeu ao seu lado, inquieto, e ela segurou sua mão com delicadeza, transmitindo a ele uma calma que ela própria não sentia. O ar dentro da cabana pareceu esfriar de repente. Clara cobriu o filho. Melhor, mas a sensação de alerta não passou. Ela sabia que não estava imaginando. Minutos depois, o arranhar voltou, desta vez mais alto e mais próximo, como se viesse diretamente do chão onde eles estavam deitados. Clara se levantou devagar, pegando a lamparina com as mãos tremendo. Aproximou-se da tábua, que parecia vibrar levemente sob seus pés. O som não era como o de um animal comum. Era ritmado, quase como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Gabriel acordou, sentando-se abruptamente, olhando para o mesmo ponto no chão com olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que Clara não via. O menino começou a balbuciar palavras desconexas, apontando com insistência. O pânico tomou conta dela. Algo estava definitivamente errado naquela cabana. Tentando manter o controle, Clara puxou Gabriel para longe do lugar de onde vinham os sons. A lamparina tremulou, como se uma corrente de ar tivesse atravessado o interior da cabana. Só que todas as janelas estavam fechadas. O arranhar cessou novamente, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais aterrorizante. Clara sentia que a escuridão ao redor parecia viva, pulsando entre as frestas da madeira. Ela pensou em sair, mas a chuva lá fora havia se intensificado, batendo violentamente contra o telhado. Gabriel, agora tremendo, abraçou sua mãe com força. Clara respirou fundo, tentando encontrar explicações lógicas. Mas a cada segundo que passava, era mais difícil acreditar que aquilo fosse apenas coincidência. Quando Clara começou a pensar em esperar a manhã acordada, um estrondo vindo do lado de fora fez a lamparina quase apagar. Era como se algo grande tivesse caído perto da cabana. Com o coração batendo tão forte que parecia ecoar no pequeno espaço, ela engoliu seco e aproximou-se da porta. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, Gabriel puxou sua mão com força, apontando novamente para o chão. Mas dessa vez, Clara também viu. Uma das tábuas estava lentamente se levantando, como se algo por baixo estivesse empurrando para abrir caminho. Uma onda gelada percorreu seu corpo. A primeira noite naquela cabana estava apenas começando, e já prometia revelar algo que mudaria sua vida para sempre. Clara recuou instintivamente, puxando Gabriel pela mão, enquanto observava a tábua levantar apenas alguns milímetros, o suficiente para provar que não era imaginação. A lamparina tremulava, projetando sombras distorcidas que pareciam se contorcer pelo chão. O vento lá fora uivava como um aviso, sombrio, mas nada era mais assustador do que o silêncio que enchia a cabana entre cada arranhão.
Clara tentava pensar rápido. Deveria sair para a tempestade ou enfrentar o que estivesse ali dentro. Gabriel começou a balbuciar novamente, agora num tom mais suave, como se estivesse respondendo a alguém. Filho, não tem ninguém aí. Ela sussurrou, embora nem ela acreditasse nisso. Numa fração de segundo, a tábua voltou ao lugar com um estalo seco. Clara apertou o filho contra o peito. Algo estava sob aquela cabana, e sabia que eles estavam ali. A tempestade continuava e a água começou a infiltrar pelas laterais da cabana, pingando do telhado, criando poças no chão. Clara decidiu afastar os colchões improvisados e levar Gabriel para perto da única parede que parecia mais firme. Ela precisava de clareza, precisava de coragem, mas seu corpo estava tenso demais para relaxar. A cada trovão, Gabriel tremia, mas em vez de medo, parecia preocupado com alguém lá embaixo. A voz dele ecoava na mente de Clara. Ele podia perceber coisas que ninguém mais percebia. Sempre pôde. A noite parecia interminável. Clara apertou o rosário que carregava no bolso, tentando encontrar fé entre o caos. A cabana estalava como se algo pressionasse por baixo e pelas laterais. Clara já não sabia se era a tempestade ou outra coisa. De repente, um novo som ecoou. Não arranhar, não batida, mas um gemido suave, quase humano. Clara congelou. Gabriel virou imediatamente o rosto para o chão, inclinando a cabeça como se estivesse escutando uma conversa. Mamãe, ele está pedindo ajuda, disse o menino com a voz embargada. Clara sentiu o coração afundar. O ar ficou mais denso, mais pesado, como se a cabana inteira estivesse segurando a respiração. Ela caminhou devagar até a lamparina e aumentou a chama, tentando iluminar melhor a parte do chão. Nenhuma tábua se mexia agora, mas as sombras pareciam se reunir sobre aquele ponto, como se fossem atraídas por ele. Uma sensação profunda de tristeza tomou conta dela. Algo ali embaixo não queria machucá-los. Queria ser ouvido. A coragem surgiu em Clara como um impulso repentino, fruto do instinto materno que sempre a guiou. Ela se ajoelhou, encostando a mão no assoalho frio. Gabriel se aproximou silencioso, observando cada movimento com seus olhos atentos. Clara bateu levemente na tábua, tentando ver se o som responderia, e respondeu. 3 batidas lentas, perfeitamente sincronizadas, vieram debaixo do chão. Clara engoliu seco, mas não recuou. Quem está aí? Perguntou ela, sua voz firme, apesar do medo. Gabriel balançou a cabeça, traduzindo sem que alguém pedisse. Ele não consegue falar. Tá machucado. Tá preso. A cabana, velha e esquecida, agora parecia esconder um segredo enterrado há muitos anos. Clara sabia que precisava fazer algo, e rápido. A tempestade não iria parar tão cedo, e a cada minuto, a sensação de desespero que vinha de baixo se intensificava. Ela correu os olhos pela cabana procurando uma ferramenta, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a levantar a tábua. Encontrou um ferro enferrujado próximo à lareira abandonada, talvez usado como atiçador de fogo. Com as mãos trêmulas, posicionou-o na fresta da madeira. Gabriel observava com ansiedade, tocando o ombro da mãe como se desse permissão. Quando Clara pressionou o ferro e sentiu a tábua começar a ceder, um calafrio percorreu sua coluna inteira. Mal sabia ela que o que estava prestes a descobrir naquela noite mudaria tudo o que acreditava sobre medo, amor e milagres. Com um rangido prolongado, a tábua levantou mais do que antes, revelando uma abertura escura, estreita, de onde escapava um ar frio e úmido. Clara sentiu o coração acelerar, mas continuou forçando o ferro até conseguir abrir espaço suficiente para ver o que havia ali. Gabriel ficou ao lado dela, segurando firme a barra da calça da mãe, como se quisesse passar segurança. A lamparina iluminava pouco, mas o bastante para revelar degraus de terra batida, descendo como um buraco antigo.
O gemido ouviu-se de novo, fraco, mas mais claro. Clara respirou fundo. Se tem alguém lá, não posso deixar assim. Mesmo com medo, sabia que não poderia ignorar um pedido silencioso de socorro. Aquela cabana, comprada como último recurso, agora parecia chamar por ela. Clara pegou a lamparina e a posicionou próximo ao buraco. A chama tremulava como se fosse apagada por uma brisa que vinha de baixo, denunciando um espaço maior do que ela imaginava. Gabriel, que normalmente evitava lugares escuros, aproximou-se mais do que o habitual. Ele tá com frio, mamãe, sussurrou, abraçando-se. O menino nunca errava quando dizia sentir algo, seja um presságio, seja uma emoção alheia, e isso tornava tudo ainda mais inquietante. Clara percebeu que, apesar do medo, seu filho parecia mais focado do que assustado. Isso dava a ela um tipo estranho de coragem emprestada. A cada segundo, a sensação de urgência aumentava. Clara sabia que não tinha como esperar até amanhecer. Ela começou a descer devagar, apoiando o pé no primeiro degrau irregular, sentindo a terra úmida se desfazer sob seus dedos. Gabriel ficou no topo, observando atentamente. Fica aí, filho. Mamãe só vai olhar, disse ela, embora sua voz tremesse. O ar ali embaixo era mais frio, e o cheiro de mofo misturado a algo antigo preenchia o espaço. A luz da lamparina finalmente alcançou o chão da pequena câmara subterrânea. E então, Clara viu algo que a fez engasgar. Correntes enferrujadas, pedaços de madeira quebrada e marcas profundas nas paredes de terra, como se alguém tivesse tentado escapar dali há muitos anos. Mas o pior era a silhueta encolhida no canto, imóvel, mas viva. Clara aproximou-se lentamente, levantando a lamparina para tentar enxergar melhor. Era um homem, ou algo que restara de um. Magro, sujo, a pele marcada por hematomas antigos e novos. Os olhos, porém, estavam abertos e cheios de desespero e esperança ao mesmo tempo. Quando a luz o tocou, ele ergueu a mão com imensa dificuldade, se aquele gesto tivesse consumido suas últimas forças. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Aquele homem não estava ali há dias, estava ali há muito mais tempo. Gabriel chamou lá de cima. Mamãe, ele não é mau, ele só quer sair. O coração de Clara apertou. Aquele ser humano tinha sido esquecido como lixo e agora dependia dela. Eu vou te tirar daqui, disse Clara, a voz embargada, mas firme. O homem piscou, uma única vez, como um agradecimento silencioso. As correntes estavam presas por um cadeado antigo, enferrujado, que poderia ser quebrado com força suficiente. Clara examinou o local, encontrando uma barra de ferro caída no canto, talvez parte de algum móvel velho. Ela se ajoelhou, posicionou a barra no cadeado e pressionou com toda a força que tinha. O metal rangeu, resistiu. E então se partiu com um estalo seco. O homem desabou para frente, mas Clara o segurou. Era leve demais, fraco demais. Vamos subir devagar, eu te ajudo, disse ela, guiando-o para os degraus. Gabriel observava de cima, esperando com o olhar cheio de compaixão. Nada naquela noite seria esquecido. Quando Clara finalmente emergiu do buraco, puxando o homem com esforço, sentiu o ar frio da cabana parecer quase acolhedor comparado ao que havia visto lá embaixo. Gabriel correu até ela, mas parou ao ver o estado em que o desconhecido se encontrava. O homem tremia, não apenas de frio, mas de puro esgotamento. Clara o deitou com cuidado sobre o colchão improvisado, cobriu-o com a manta fina que tinham e aproximou a lamparina para observar melhor suas condições. Feridas antigas e recentes marcavam seu corpo. Quem o deixou ali? Por quê? Cada pergunta parecia mais assustadora que a outra. Gabriel, com sua sensibilidade aflorada, se aproximou cuidadosamente e disse: Mamãe, ele estava sozinho por muito tempo. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da cabana o silêncio era denso e cheio de significados.
Clara percebeu que a respiração do homem era fraca, mas constante. Você consegue me entender? Perguntou baixinho. Os olhos dele se moveram, tentando focar nela, e um murmúrio rouco escapou de seus lábios. Ele não parecia capaz de falar, talvez por desidratação, trauma ou ambos. Clara molhou um pano em uma pequena garrafa de água que havia trazido para a noite e o passou nos lábios do homem, que tentou beber minimamente. Ela não era enfermeira, mas era mãe, e isso sempre bastou para fazer milagres quando necessário. Gabriel se sentou ao lado dela, tocando de leve a mão do homem como se o acalmasse. Clara sabia que precisava de ajuda, mas a tempestade tornava impossível ir até a cidade naquela noite. Além disso, ainda havia o medo. Se alguém o prendeu ali, essa pessoa poderia estar por perto. E se voltasse? A cabana rangia de tempos em tempos, fazendo Clara se virar rapidamente a cada som. A lamparina já começava a fraquejar, ameaçando apagar-se. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Sabia que precisava proteger Gabriel acima de tudo, mas não podia simplesmente abandonar alguém tão indefeso. O dilema pesava em seus ombros como um fardo enorme. Mesmo assim, uma certeza crescia dentro dela. Aquela cabana revelara algo terrível, e talvez ela tivesse sido guiada até ali por um propósito que ainda não entendia. O homem tentou mover a mão e apontar para o chão, como se quisesse dizer algo sobre o lugar onde estava preso. Clara segurou sua mão com cuidado. Amanhã vamos olhar isso com calma, eu prometo. Agora você precisa descansar. Mas sua expressão, apesar de fraca, carregava pânico, como se algo pior estivesse por vir. Gabriel observou atento e disse: Mamãe, ele tem medo de alguém. Muito medo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem quer que tivesse feito aquilo era capaz de muita crueldade. A cabana antiga agora parecia menor, mais ameaçadora, como se estivesse fechando aos poucos sobre eles. Clara abraçou o filho e tentou projetar força. Tinha que ser forte. Por ele, pelo homem, por si mesma. Pouco depois, o som de passos pesados veio do lado de fora, abafado pela chuva, mas inconfundível. Clara congelou. Gabriel segurou firme o braço dela. O homem no colchão arregalou os olhos, aterrorizado. Clara apagou a lamparina instintivamente, deixando a cabana mergulhada em escuridão total. Os passos se aproximaram da porta, lentos, arrastados, como se alguém estivesse examinando cada tábua da construção. O coração de Clara batia tão forte que ela temia que fosse ouvido do lado de fora. Gabriel escondia o rosto no peito da mãe, enquanto Clara, em completo silêncio, tentava entender se era um animal ou algo muito pior. A maçaneta se mexeu, uma única vez. Depois, silêncio absoluto. O tipo de silêncio que faz a pele arrepiar e a alma se encolher. Clara permaneceu imóvel, ouvindo cada gota de chuva bater no telhado como se fossem marteladas. O silêncio após a tentativa de abrir a porta era mais perturbador que qualquer barulho. Ela segurava Gabriel com firmeza, sentindo o pequeno coração dele acelerar. Contra seu peito, o homem estendido no colchão respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneciam fixos na porta, implorando para que Clara não se aproximasse. Minutos se arrastaram como horas. Quando finalmente criou coragem, Clara rastejou até a janela estreita e suja, levantando apenas um pouco o tecido rasgado que servia de cortina. Lá fora, nada. Apenas árvores agitadas pelo vento e escuridão absoluta. Mas ela sentiu. Alguém havia estado ali. A tempestade dava sinais de começar a diminuir. Mas Clara sabia que não podia esperar o amanhecer para agir. Ela precisava proteger Gabriel e o desconhecido. A cabana, apesar de isolada, não oferecia segurança alguma. Voltou para perto do colchão e tentou confortar o homem, que agora tremia mais forte. Não vamos deixar ninguém te levar de volta, sussurrou. A expressão dele suavizou apenas um pouco, como se entendesse. Gabriel tocou o peito do homem e disse:
Ele acha que você é boa, mamãe, que veio para salvar ele. As palavras do menino cortaram Clara por dentro. Ela não sabia se conseguiria salvar alguém além do próprio filho, mas precisava tentar. Algo naquela situação mexia com um instinto que ela não sabia que tinha. Clara reuniu coragem e acendeu a lamparina novamente, apesar do medo de chamar a atenção. A luz bruxuleante iluminou o interior da cabana, mostrando o estado deplorável do homem e a precariedade do lugar. Agora que não havia ruídos externos, ela conseguia ouvir mais claramente o som da respiração dele, arrastada, sofrida. Algo naquela prisão subterrânea não era recente. Havia marcas nas correntes que sugeriam anos de tentativas de fuga. Clara sentiu raiva, uma raiva profunda e justa. Ninguém merece isso, murmurou. Gabriel assentiu com a cabeça como se estivesse ouvindo pensamentos que não eram apenas os da mãe. O menino sempre foi diferente, especial de um jeito único. Às vezes, parecia enxergar além do que os olhos podem ver. O homem tentou falar novamente, mas apenas um som fraco escapou, algo entre um chiado e um gemido. Clara pegou um pouco da água e um pedaço de pão que havia trazido na mochila. Não era muito, mas era tudo o que tinham. Ela umedeceu o pão e aproximou da boca dele, que tentou mastigar devagar. Cada movimento parecia exigir esforço sobre-humano. Gabriel observava, inquieto até dizer: "Ele quer que a gente vá embora daqui." Clara sentiu um aperto no peito. Se ele estava com medo do que poderia voltar, aquele lugar era perigoso demais. Mas para onde ir? Às 2 da manhã, no meio da mata, sem iluminação e com 2 vulneráveis ao seu cuidado, era uma escolha quase impossível, mas precisaria ser feita. Foi então que um som novo ecoou na noite. Um motor. Longínquo, mas inconfundível. Clara sentiu o estômago cair. Alguém estava vindo. Não era um animal. Não era um viajante perdido. Era alguém que conhecia aquele lugar. E, pelo que tudo indicava, voltava para verificar algo. Ou alguém. Ela apagou novamente a lamparina, desta vez com mais pressa. Jogou a mochila nos ombros e olhou para Gabriel. "Filho, fica pertinho de mim e não faz barulho." O menino assentiu, entendendo a gravidade da situação. Clara então olhou para o homem no colchão. Precisava tirá-lo dali, mas como? Ele mal conseguia ficar em pé. Do lado de fora, o motor se aproximava lentamente, como um predador que sabe exatamente onde está sua presa. Clara sabia que não tinha tempo para hesitar. O som do motor ficou mais alto, indicando que o veículo estava muito próximo da cabana. Ela segurou o braço do homem, tentando levantá-lo, mas ele gemeu de dor, incapaz de sustentar o próprio peso. "Por favor, tenta", pediu Clara, quase sussurrando, enquanto Gabriel segurava a outra mão dele para ajudar. Mesmo fraco, o homem pareceu entender o desespero da situação e fez um esforço monumental para se erguer. Clara passou o braço dele por cima de seus ombros, apoiando seu peso com dificuldade. A porta da cabana tremeu com uma rajada de vento, aumentando ainda mais a urgência. "Vamos sair pelos fundos", decidiu, guiada pelo instinto de sobrevivência. Era agora ou nunca. A porta dos fundos era velha e rangia ao menor toque, mas Clara abriu com extremo cuidado, usando o corpo para amortecer qualquer ruído. A chuva havia diminuído, mas a mata ainda estava encharcada, o chão escorregadio. Gabriel saiu primeiro, olhando em todas as direções, com uma atenção intensa, como se sentisse para onde deveriam ir. Clara sabia que o menino tinha esse dom, uma sensibilidade quase sobrenatural para perigo. O homem cambaleava ao seu lado, mas surpreendentemente se mantinha em pé. Atrás deles, o motor finalmente parou. O som da porta do carro batendo ecoou como um tiro no silêncio da madrugada. Clara fechou a porta da cabana sem fazer barulho e começou a conduzir os dois pela trilha estreita que levava ao bosque. A respiração de Clara já estava pesada, não só pelo esforço de carregar quase todo o peso do homem,
mas pelo medo que pulsava em seu peito como um segundo. E coração! Gabriel parou de repente, levantando a mão para pedir silêncio. Clara congelou. No instante seguinte, ouviram passos entrando na cabana. Passos firmes, seguros, como quem está em casa. Um leve estalo de madeira indicou que alguém estava inspecionando o chão, talvez percebendo que algo havia sido mexido. O homem ao lado de Clara tremia descontroladamente. Ele sabia exatamente quem estava lá dentro. Gabriel, com a voz mais baixa possível, murmurou: "Mamãe, ele tá com muita raiva. Tá procurando o moço." Clara sentiu um pavor visceral percorrer suas veias. Precisavam ir mais fundo na mata. Agora. Eles avançaram pela escuridão, guiados apenas pela fraca luz da lua que surgia entre as nuvens. A mata parecia viva, cada folha estalando sob os pés, cada galho se mexendo com o vento. Clara tentava manter o ritmo, mas o corpo do homem pesava cada vez mais, como se fosse desmaiar. Ainda assim, ela se recusava a deixá-lo para trás. Gabriel caminhava alguns passos à frente, parando ocasionalmente para ouvir algo que apenas ele percebia. "Por aqui, mamãe", ele dizia com convicção, apontando para um caminho que parecia impossível de ser visto. Clara confiava plenamente no filho. Muitas vezes, ele percebeu perigos antes mesmo que acontecessem. E essa era uma dessas vezes. O som da porta da cabana se abrindo com força ecoou pela mata. Eles haviam sido descobertos. Clara acelerou o passo, quase arrastando o homem, enquanto Gabriel segurava sua mão e puxava com força para guiá-la. A cada segundo, os sons atrás deles ficavam mais próximos, passos pesados, determinados, atravessando a lama e quebrando galhos sem qualquer cuidado. Quem quer que estivesse vindo, não tinha medo do escuro, da tempestade, nem de ser ouvido. Clara olhou para trás por um instante e viu uma luz forte vindo da direção da cabana. Uma lanterna. O feixe cortou a escuridão e passou perigosamente perto da trilha por onde estavam. O homem soltou um gemido fraco, quase um pedido de desculpa, misturado ao terror. Clara apertou sua mão. "Aguenta firme, eu não vou deixar ele te levar." E então, do nada, Gabriel parou novamente. "Mamãe, tem alguém esperando lá na frente." Clara segurou Gabriel pelo ombro, o coração disparado. "Como assim alguém esperando?" perguntou ela num sussurro, já imaginando o pior. Mas o menino não parecia com medo, apenas concentrado. Ele olhava fixamente para a trilha estreita à frente, onde a mata ficava mais densa. "Não é o homem ruim, mamãe. É outra pessoa, mas eu não sei quem." A respiração de Clara ficou presa na garganta. A lanterna atrás deles iluminou o céu por um instante, revelando que o perseguidor estava cada vez mais perto. Precisavam decidir rápido. Continuar em frente podia ser arriscado, mas voltar era impossível. Clara posicionou melhor o braço do homem ferido e sussurrou: "A gente vai confiar no seu sentimento, filho." Avançando pela trilha indicada por Gabriel, Clara percebeu que o terreno começava a subir levemente. A vegetação se fechava, tornando cada passo mais apertado e silencioso. O homem ao seu lado tentava cooperar, mas a cada movimento parecia mais fraco. A respiração dele estava irregular, e Clara temia que ele desmaiasse antes de alcançar em qualquer lugar seguro. De repente, um clarão breve iluminou a floresta, a lanterna do perseguidor passando entre as árvores. Estava muito perto. Gabriel apertou a mão da mãe com força, como se quisesse transmitir calma e coragem. "Mamãe, ele não vai achar a... se a gente continuar. Tem alguém ajudando." Clara não entendeu, mas acreditou. Um som suave de água correndo começou a surgir entre as árvores, aumentando conforme eles avançavam. Era um riacho, estreito e raso, cortando a mata. A luz da lua refletia sobre a superfície, criando um pequeno corredor prateado no meio da escuridão. Gabriel sorriu levemente, um sorriso que ela não via havia semanas. "É por aqui." Clara hesitou.
Andar dentro da água apagaria seus rastros, mas dificultaria ainda mais levar o homem debilitado. Antes que pudesse decidir, um galho quebrou atrás deles, muito perto. Clara não teve escolha. Entrou no riacho com botas e tudo, sentindo a água gelada subir pelos tornozelos. O homem gemeu, mas seguiu. Gabriel caminhava à frente, guiado por uma certeza que só ele compreendia. A correnteza era suave, mas o terreno irregular dificultava o avanço. Clara escorregou 2 vezes, quase derrubando o homem, mas conseguiu se manter firme. O som da lanterna e passos atrás deles diminuía. A água realmente estava mascarando seus rastros. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o riacho fez uma curva e revelou uma clareira estreita com um tronco caído, formando uma pequena ponte natural. Sentada sobre o tronco havia uma figura, uma mulher de cerca de 70 anos, vestindo um xale escuro e segurando uma lamparina antiga. Clara congelou. A mulher a observava como se já soubesse que eles viriam. Gabriel sussurrou: "É ela, mamãe. Ela que chamou a gente." A mulher levantou-se lentamente, aproximando-se com calma. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma gentileza profunda. "Eu estava esperando vocês", disse ela com uma voz firme, porém acolhedora. "Ele não pode voltar para aquele lugar, e vocês também não podem ficar vagando na noite." Clara respirou fundo, aliviada e desconfiada ao mesmo tempo. "Quem é você?" perguntou, protegendo Gabriel atrás de si. A mulher inclinou a cabeça, olhando para o homem ferido com tristeza. "Sou a última pessoa que sabia que ele estava vivo." Um estrondo ecoou ao longe. O perseguidor estava cada vez mais frustrado. A mulher então estendeu a mão para Clara. "Venham, antes que seja tarde demais. A história dele e a de vocês está só começando." A mulher guiou Clara, Gabriel e o homem debilitado até uma construção escondida no meio da mata. Uma casa pequena, de madeira antiga, porém bem cuidada. Lá dentro havia mantimentos, remédios e um cheiro suave de ervas que acalmava o ambiente. Clara ajudou o homem a se deitar em uma cama simples, enquanto a senhora preparava uma infusão quente. "Ele está fraco, mas não em perigo imediato", disse ela. A cada palavra parecia carregar o peso de anos de silêncio. Clara sentou-se ao lado de Gabriel, que observava tudo em completo silêncio. A tempestade ao longe parecia finalmente se afastar, mas Clara sabia que a verdadeira tempestade ainda não havia sido explicada. "Vocês merecem saber a verdade", disse a mulher, enquanto se aproximava do homem ferido. Seus olhos marejaram ao ver o estado dele. "Ele é meu irmão." Clara ficou surpresa, mas permaneceu em silêncio. Anos atrás, ele descobriu algo sobre homens perigosos que usavam aquela cabana como depósito e como prisão para quem atrapalhava os negócios deles. A voz dela tremia. Ele tentou denunciar. Foi sequestrado e deixado para morrer ali. Clara sentiu um frio correr pela espinha. Tudo fazia sentido. O medo dele, a ferocidade do perseguidor, a sensação de abandono. Gabriel tocou a mão da senhora. "Você chorou por ele há muito tempo", disse o menino. A mulher sorriu com tristeza. "Todos os dias." Clara então perguntou: "Mas por que agora? Por que justamente quando eu comprei a cabana? Isso tudo aconteceu?" A senhora respirou fundo. "Porque ninguém jamais conseguiu ficar na cabana mais de uma noite. Até você." O olhar dela pousou em Gabriel. "E porque o seu filho vê o que os outros não veem." Gabriel abaixou os olhos, tímido. Negou. "Mas não... Ele ouviu meu irmão chamando por ajuda. Foi ele que conduziu vocês." Clara abraçou o filho com força, percebendo que a sensibilidade especial do menino havia salvado uma vida, e talvez as deles também. A senhora completou: "Vocês foram guiados." Do lado de fora, um novo barulho interrompeu a conversa. Passos apressados, luzes se aproximando, vozes. Clara ficou tensa, mas a senhora levantou a mão pedindo calma.
Não é ele, afirmou. Chamei ajuda. Momentos depois, 2 policiais entraram na casa. A mulher explicou toda a história, entregou documentos, fotos antigas e o histórico de desaparecimento do irmão. Os agentes ouviram tudo em silêncio, chocados. Vamos enviar uma equipe imediatamente para prender quem estava naquela cabana, garantiu um deles. Gabriel, escondido parcialmente atrás da mãe, disse com firmeza. Ele está com muita raiva, mas agora ele não vai machucar mais ninguém. O homem foi levado para o hospital da cidade, escoltado e seguro. Antes de partir, segurou a mão de Clara com força surpreendente, tentando agradecer. Clara sorriu, emocionada. Você não precisa falar. Só fique bem. Gabriel acenou e sussurrou. Você está livre agora. Era verdade. Depois de anos no escuro, ele finalmente saía para a luz. Quando o carro da ambulância partiu, Clara sentiu um nó se desfazer no peito. O mesmo nó que carregava desde o dia em que decidiu recomeçar sua vida naquela cabana barata. Ainda na casa da senhora, Clara sentou à mesa com uma xícara de chá, quente entre as mãos. Eu não sei como agradecer, disse ela. A senhora sorriu de forma maternal. Alguns encontros precisam acontecer. Você precisava salvar meu irmão, e ele precisava mostrar algo a você. Clara franziu o senho. Mostrar o quê? A mulher olhou para Gabriel. Que você é muito mais forte do que acredita e que seu filho enxerga o mundo de forma única. Não esconda isso dele. Um dom não é um fardo. Clara sentiu os olhos marejarem. Pelo resto da vida, ela lembraria daquelas palavras. Dias depois, o homem responsável pelo sequestro foi preso. Tentara fugir, mas a investigação avançou rápido graças ao testemunho da senhora e às provas encontradas na cabana. O caso tomou a cidade e logo a história se espalhou. Clara e Gabriel foram convidados a prestar depoimento. O menino, apesar de tímido, respondeu com sinceridade e simplicidade, conquistando até os policiais mais durões. Ele só queria ajuda, disse Gabriel sobre o homem resgatado. E a gente ouviu ele. Aquilo marcou todos os presentes. A sensibilidade do menino transformara-se em força, uma força silenciosa, porém poderosa. Com o caso encerrado, Clara finalmente voltou à cabana. Mas agora, ao entrar, não sentiu medo, sentiu respeito. A tábua solta havia sido retirada pela polícia e o buraco seria fechado permanentemente. Mas antes disso, Clara desceu e deixou uma pequena lanterna acesa ali, como um gesto simbólico. Um sinal de que aquela escuridão nunca mais seria um lugar de sofrimento. Gabriel ficou ao seu lado, de mãos dadas. Agora tá leve, mamãe. Clara sorriu. Ele tinha razão. A cabana, que antes parecia um último suspiro, agora era o ponto exato onde a vida tinha recomeçado para todos eles. A senhora os visitou dias depois, carregando uma cesta de pães e frutas. Vocês vão ficar aqui? Perguntou ela. Clara olhou a cabana, pensativa. Sim, acho que sim. Quero que Gabriel cresça em um lugar onde ele possa ser quem é. A senhora concordou com um sorriso suave. Então esta casa será um lar desta vez, não uma prisão. Gabriel correu pelo terreno rindo como não fazia havia muito tempo. Clara observou com o coração aquecido a transformação que a jornada tinha trazido. Da dor nasceu coragem, do medo nasceu luz. Naquela noite, Clara saiu da cabana e olhou para o céu limpo, onde várias estrelas cintilavam. Sussurrou um agradecimento silencioso, pela chance, pela coragem, pelo filho extraordinário que tinha. Gabriel se aproximou e segurou a mão dela. Mamãe, ele disse. Obrigado, Clara sorriu. Sabia exatamente de quem o filho falava. A vida deles havia mudado para sempre, e de um jeito que ela jamais imaginaria. A cabana comprada por 1900, que parecia o símbolo do desespero, tornou-se o lugar onde ela descobriu sua própria força. E onde um homem reencontrou a liberdade. A primeira noite revelou algo inacreditável, sim, mas o final mostrou algo ainda maior, que às vezes o destino fala baixo, e só almas especiais conseguem ouvir.